Nós temos trabalhado nesses últimos dias um assunto muito legal. O Deus do extraordinário. E nós, nessa proposta desse tema, nós queremos trazer a lembrança de alguns grandes milagres que a Bíblia narra para fortalecer a fé. A nossa fé foi usada para fortalecer a fé daquele povo, daquela época. Mas para nós principalmente lembrarmos o Deus que nós servimos. Ele não mudou. Ele é um Deus atemporal. Ele é um Deus eterno. E muitas vezes o Deus do extraordinário é esquecido por nós. Porque nós vivemos o extraordinário do Senhor todos os dias em nossas vidas. A cada dia. Quando o sol nasce, quando a gente acorda, quando celebramos um aniversário, quando abraçamos alguém amado na nossa casa, nos nossos filhos, quando temos um emprego, quando temos um café da manhã, um almoço, uma janta, uma roupa boa para vestir, quando recebemos um presente de alguém. Mas esse extraordinário de Deus, muitas vezes para nós, ele caiu tanto numa rotina, que nós esquecemos de agradecer o extraordinário, o diário, o pão diário de todos os dias que o Senhor nos dá. E eu quero trazer um texto que é bem conhecido, mas que esse pedacinho que eu vou falar nessa noite, ele até que é pouco pregado. Mas eu quero aprender com vocês nessa noite um pouquinho do que o Senhor está trazendo à nossa memória nesses dias, através de alguns milagres vividos há muitos anos atrás. E eu quero convidar vocês a lermos juntos o livro de Êxodo, no capítulo 13, a partir do verso 17. Você que trouxe a sua Bíblia, Êxodo é bem facinho de achar, hein? Êxodo 13, 12 mais 1, versículo do 17 ao 22. Amém? Você que não achou pode acompanhar no telão ou no seu smartphone. Hoje a Bíblia está nos acompanhando em todos os nossos dispositivos, né? Tem Bíblia até no smartwatch. Vamos lá. Quando o faraó finalmente deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que atravessa o território filisteu, embora esse fosse o caminho mais curto até a terra prometida. Deus disse: se o povo enfrentar uma batalha, poderá mudar de ideia e voltar ao Egito. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, em direção ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente: Deus virá ajudá-los, e quando isso acontecer, leve os meus ossos com vocês. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia adiante deles. Presta atenção nisso, meu irmão. O Senhor ia adiante deles. De dia, o Senhor os guiava com uma coluna de nuvem, e de noite, por uma coluna de fogo, para iluminar o caminho. Assim eles podiam caminhar de dia e de noite. O Senhor não retirou diante do povo nem a coluna de nuvem e nem a coluna de fogo. Amém? Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Essa palavra, Senhor Jesus, que nos traz vida, nos traz direção. E hoje, ó Pai, fala aos nossos corações, Senhor Jesus. Revela, Senhor Jesus, o Deus extraordinário que o Senhor é, ó Pai, e que estás aqui no meio de nós. Mas também, ó Pai, traz a nossa lembrança, Senhor Jesus, para que nós possamos vivificar, fortalecer, talvez até, Senhor Jesus, fazer renascer a nossa fé. A fé nesse Deus maravilhoso, ó Pai, que conduz o seu povo, que guia o seu povo, mesmo em dias difíceis, Senhor. Muito obrigado. Então, depois de 430 anos, o povo escravo no Egito
Deus o liberta. E eu acho muito legal e eu acho muito bacana o senso de humor que Deus tem. Jesus eu já achava bem humorado, né? Ele fazia os milagres, o cara chegava cego perto de Jesus e ele dizia: o que queres que te faça? O cara era cego, né? Um ia pedir: me dá um cão guia. Jesus era muito bem humorado, né? Ele sabia o que o cara queria, mas ele fazia o cara abrir a boca e perguntar certinho: é certo mesmo que você quer? Deus também tem um bom humor, que parece até um humor muitas vezes negro. Ele tira o povo da escravidão e leva para o deserto. Mas engraçado que quando nós começamos a ler o texto aqui, ele diz assim: finalmente Faraó deixou o povo ir, e ele não quis deixar o povo ir pela estrada principal. Há um dado bem interessante, que se o povo saísse do Egito e fosse em direção a Canaã, eles levariam 17 dias. Talvez com algumas pausas, menos de 30 dias eles estariam na terra prometida. Mas Deus fez eles caminhar no deserto por mais de 40 anos. E é aqui que eu quero conversar com vocês nessa noite. Por que Deus não quis a estrada mais fácil? E Ele mesmo fala: porque na primeira guerra, na primeira dificuldade, o povo ia voltar à escravidão, porque lá era confortável. Apesar de ser escravos, eles tinham comida, eles tinham casa, eles estavam instalados, eles estavam na segurança de uma fortaleza. Mas Deus sabia e Deus conhecia o coração daquele povo. E Ele disse: não, eu vou guiá-los. Porque Deus não quer só nos guiar, Ele quer nos preparar. Amém? E veja que quando Deus sai na frente deles, há uma manifestação do extraordinário já na saída. O texto fala que de dia havia uma coluna de nuvens que os protegia do sol e que mostrava a direção. E à noite, uma coluna de fogo que os aqueciam e mostrava a direção. Que susto! Mostrava a direção e fazia eles ter uma vantagem sobre o inimigo que só eles tiveram. E se nós olhar para a história, só esse povo viu o sobrenatural do Senhor dessa maneira, o extraordinário do Senhor dessa maneira. Você vai ler toda a história e você não vai ver mais nenhuma nação andando sobre a direção de uma nuvem ou andando sobre a direção do fogo. E eles tinham vantagem. E a Bíblia fala um pouquinho mais à frente que quando o Egito se aproximou, o exército do Egito se aproximava, a nuvem ia para a parte de trás deles para atrasá-los. Olha que bênção. Um Deus que dá a direção, um Deus que dá a proteção. Um Deus que faz você ter vantagem. Mas mesmo assim eles estavam no deserto. Esse povo de Israel, talvez foi o povo que mais viu o extraordinário de Deus se materializando na frente deles. Eles viram a nuvem, eles viram o fogo, eles viram o mar se abrir. Eles viram o pão descer do céu, eles viram as codornas. Eles tinham a presença de Deus todo dia com eles. E mesmo assim, os desviados ainda duvidavam de Deus. Mesmo assim, eles murmuravam, porque eles tinham saudades das cebolas. Talvez, por muitas vezes, nós também nos colocamos nessa situação, meus irmãos. Murmuramos, reclamamos, desejamos voltar ao Egito, desejamos as cebolas no passado. Eu olho para essa história, 430 anos de escravidão. Israel acaba de sair do Egito. Eles veem a presença do Senhor se materializando. E eu me coloco nesse lugar. Eu não tive 430 anos de uma vida perdida. Mas chegou um momento em que eu não quis mais a minha vida. Eu não quis mais a vida que eu vivia, do jeito que eu vivia. E o Evangelho é exatamente isso. É nós rejeitarmos aquilo que nós vivemos para viver o que Cristo quer para nós. Rejeitarmos o que nós estamos vivendo. Não que isso, nós não matamos, não roubamos, talvez somos até umas pessoas boas. Mas nós não temos, falta algo na nossa vida.
E quando nós conhecemos Jesus, diz assim, meu Deus, eu não quero mais ser o Marcos do passado, e o Marcos que viveu até 2009, 2008, e eu quero viver o Marcos depois de Cristo. Eu quero olhar para o espelho e ver a marca do Cordeiro em mim. Eu quero olhar para a minha vida e ver a marca do Cordeiro. Só que a marca do Cordeiro muitas vezes não é só a parte bonita, é as cicatrizes. Até tem uma música que eu ouvi essa semana. Coloca as cicatrizes do Cordeiro em mim. Porque as cicatrizes vão lembrar o quanto doeu Ele nos amar. Mas mesmo assim Ele não desistiu de nós. E nós saímos de uma vida, escolhemos Cristo, saímos da escravidão. E por muitas e muitas vezes, Deus nos coloca no deserto. Mas o mais interessante de tudo é que Ele não nos deixa sozinho no deserto. Ele está conosco lá. Ele está conosco lá. E eu vou dizer que eles andando em linha reta ou pela estrada boa, eles levariam 17 dias para chegar na terra prometida. Deus fez eles andar 40 anos. E eu já por muitas vezes me perguntei olhando esse texto, por que 40 anos? Por quê? Por quê? Por que muitas vezes nós aceitamos Jesus, nos batizamos e mesmo assim temos uma dificuldade? Parece que a nossa vida vai de deserto em deserto, de fase em fase, mas toda fase nos coloca num deserto. Eu vou dizer para você, porque Deus, presta atenção, se você não quiser gravar mais nada dessa mensagem, presta atenção nisso. Deus não tem pressa de formar um homem para a eternidade. Porque aquilo que é eterno não tem um tempo determinado. Nós que somos humanos, nós temos pressa para tudo. E nós estamos vivendo num mundo de fast food. É tudo muito fácil. Queremos um Jesus Cristo food, fast food. Senhor, nos alimenta aqui. Mas eu vou dizer para você, Deus não tem pressa de formar o teu caráter para a eternidade. E você precisa reconhecê-lo em todas as fases da sua vida. Porque Ele está lá com você. O Deus extraordinário nunca ou nem sempre vai nos levar por um caminho fácil. O texto diz, Deus não os conduziu pela estrada principal. Humanamente isso não faz sentido. O caminho era curto, o caminho era lógico, o caminho era estratégico, já estava mapeado. Era mais racional. Mas Deus conhece a dimensão em que nós, homens, fomos criados. E Ele sabe que nós retrocederíamos na primeira dificuldade. Foi assim com o povo. Israel saiu do Egito livre fisicamente, mas ainda era escravo emocional do Egito. Se eles enfrentassem qualquer dificuldade, eles voltariam cedo demais e não alcançariam o objetivo. Deus conhece, meu irmão. Deus conhece as batalhas que a nossa estrutura espiritual não vai suportar. Deus conhece. Se você está enfrentando uma grande batalha, é porque talvez a tua estrutura espiritual ela já foi muito forjada e você pode suportar isso. Não olhe para as grandes batalhas como um abandono de Deus. Olhe para as grandes batalhas como alguém que já está sendo preparado. Que já foi preparado, que é calejado. Há caminhos que parecem demora para nós. Há caminhos que parecem difíceis para nós. Mas sabe o que nós devemos ver no caminho? A misericórdia de Deus. Porque Deus é o único que está no futuro. Eu amo essa palavra. E vocês vão me ouvir repetir várias vezes. Deus está no futuro. Então se Ele está fazendo algo em mim e você hoje, é porque Ele sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E Ele sabe o que eu e você vamos fazer no dia de amanhã. Demora. A demora do processo. Muitas vezes o silêncio. Os desertos. Deus está trabalhando na nossa fé. Deus está mudando a nossa fé.
Deus está nos fazendo crescer na nossa fé. Nem todo atraso é oposição. E sim, sempre, se nós estamos debaixo do cuidado do Senhor, o atraso é um cuidado do Senhor nas nossas vidas. Muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas assim que tu diz, meu Deus, é inexplicável. E você sai, pega o carro, eu estou atrasado, me atrasei. Eu sou uma pessoa que tem muito problema com o horário. E eu pego o carro, entro no carro e eu estou atrasado. Aconteceu alguma coisa, vou sair, o carro não pega, sei lá, esqueci alguma coisa, tive que voltar. E isso me deu um atraso de 5 ou 6 minutos. E eu saio na BR, eu viajei muitos anos na BR, tem pessoas que viajam aqui. E tu sai na BR e questão de 3 ou 4 minutos aconteceu um acidente terrível. Pessoas morreram. Como não vou agradecer a Deus? Deus, obrigado porque eu esqueci a chave. Obrigado porque eu esqueci, sei lá, o iPad, sei lá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor estava me cuidando, o Senhor estava me livrando. Obrigado, Senhor, porque a minha pressa não fez eu me acidentar. Mas a sua misericórdia me livrou. E eu vou dizer para vocês uma coisa bem interessante. Que ontem a minha esposa, nós estávamos conversando. Enquanto o sono não vinha, eu comecei a pregar para ela. Um pouquinho. Pregar não, comecei a ter aulas de colunas de fogo e nuvens de fogo. E ela me falou uma frase muito interessante. Ela disse que o processo do Senhor é como nós colocarmos um frango no forno. E se nós colocar esse frango no forno, eu tinha escrito aqui só frango assado, eu não estava lembrando aqui, agora lembrei. Se nós colocar esse frango no forno a 500 graus por 15 minutos, o que vai acontecer? Ele vai queimar por fora e vai ficar cru por dentro. Vai ficar horrível. Porque o frango é até ruim para comer mal passado, né? Agora, se você pegar esse mesmo frango e colocar 120 minutos, 2 horas, a 180 graus, dá até para imaginar ele dourando. Muitas vezes eu e você fazemos isso. Nós queremos as bênçãos do Senhor a 500 graus, a 12 minutos. Senhor, rapidinho, 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 vamos lá. E aí a gente come cru. Ou a gente come queimado. Ou a gente nem come. Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Isso tinha que ser escrito lá no deserto. Esperei com paciência, eram 40 anos de caminhada. Precisamos enxergar o extraordinário de Deus no tempo de Deus, não no nosso tempo. O extraordinário de Deus não era a Canaã, era a presença. E aqui, chega a me arrepiar às vezes de pensar. O que o texto diz, o Senhor ia adiante deles. Essa frase é o centro do texto. O Senhor ia adiante deles. O maior milagre que esse povo podia observar era a presença do Senhor. Mas muitos, e nós também somos assim, nós olhamos apenas na linha de chegada. Nós olhamos apenas no nosso objetivo final. E eu vou dizer para você, não é errado você ter um objetivo final. É perfeito você ter um objetivo, olhar para o céu, olhar para a eternidade. Mas muitas vezes nós estamos olhando para a eternidade, olhando para o objetivo final. E nós não estamos curtindo a presença do Senhor. Deus estava com eles, se manifestando de forma real, na nuvem e no fogo. E eles estavam, muitos deles, talvez muitos de nós nos encontramos assim, olhando para um futuro que eles nem sabiam quando ia acontecer, nem como era. E eles deixaram normalizar a presença do Senhor que se materializava todos os dias diante dos olhos deles. Existe uma frase que alguns de vocês vão saber, desfrute o caminho. Desfrute o caminho. Não porque o caminho é fácil. É porque nós precisamos ver Deus no extraordinário de todos os dias. Todos os dias. Desfrutar o caminho é observar o que o Senhor já fez por nós, o que Ele está fazendo.
Aquele povo muitas vezes olhava só para o deserto e para Canaã. Eu estou convidando você a olhar assim para a vida eterna. Olhe para a vida eterna, deseje a vida eterna. Mas desfrute da presença do Senhor todos os dias. Desfrute. É Ele que te cuida. É Ele que faz você sair da cama. É Ele que te dá inteligência para você ser produtivo. É Ele que te dá inteligência para você conversar com as pessoas. É Ele que te plantou em alguns lugares para que você seja luz e sal. Desfrute o caminho. E eu lembro que numa dessas imersões do Desfrute o Caminho, depois de quase 72 horas conversando com o Senhor, eu parei embaixo de uma árvore. Para quem não sabe, Desfrute o Caminho é o lema dos legendários. Depois de quase 72 horas caminhando, eu estava exausto e eu parei embaixo de uma árvore. E eu já tinha falado tanto com Deus, já tinha chorado tanto. E vocês sabem que para chorar eu sou muito difícil. E eu parei e eu disse, meu Deus, desfrutar o caminho. Como assim desfrutar o caminho? Está sido tão difícil. Está sido tão doloroso desfrutar o caminho. E naquele momento caiu um galinho assim, do nada da árvore. Caiu na minha frente e eu me desesperei chorando. Porque o Senhor veio e falou assim, nenhuma folha cai da árvore se eu não quiser. Contemple a beleza, o sol. Contemple a tua vida. Olhe para a sua mochila. Agradeça por ela. Volta para casa, porque você tem para onde voltar. Desfrute o caminho, meu irmão. Talvez o deserto ele está seco, ele está cansativo, mas a presença do Senhor é contigo. Ela está de dia como uma nuvem e à noite como uma coluna de fogo. Ele não deixava o povo, mesmo que o povo murmurasse e esquecesse, porque aquilo ali se tornou normal. Tornou normal e as bênçãos do Senhor elas se normalizam nas nossas vidas. Nós como humanos nos normalizamos as bênçãos do Senhor. É quando você tinha um calçado para vir para a igreja, hoje você tem quantos? É quando você tinha uma camisa para sair para a escola e para vir para a igreja muitas vezes, hoje você tem quantas? É quando você andava a pé de um lado do outro da cidade muitas vezes, com chuva, guarda-chuva, sacolinha nos pés. E você normaliza a bênção do Senhor, a coluna de nuvens está todos os dias na sua frente. Talvez você orou para ter um emprego. Deus te deu esse tão sonhado emprego. E agora esse emprego virou um problema na sua vida. Você orou para ter uma família. Esposo, esposa, filhos. E agora você acorda e você não agradece, você simplesmente acha que está atrasado, que os filhos estão demorando, ele está com preguiça, ele não quer sair da cama, ele não quer fazer o café, eu preciso chegar lá em tal lugar às 8h30 porque eu tenho um negócio para fazer. E há um tempo atrás você orava para ter isso. A nuvem está na tua frente e você simplesmente esquece de agradecer. Olha que boa que é a sua vida. Apesar do deserto, o Senhor está contigo. Apesar da noite, a nuvem de fogo está contigo. Desfrute o caminho, viva o extraordinário do Senhor. Não normalize o extraordinário do Senhor, não normalize. Porque muitas vezes nós normalizamos o extraordinário do Senhor, até mesmo vivendo uma vida religiosa. Nós temos a Bíblia, que nos enche de argumento para ganhar as discussões, nos enche de argumento para dizer o quanto eu sei mais a Bíblia do que outro. Nós temos um culto para vir, nós temos a razão, nós temos tudo. Aquele povo tinha tudo, tinha comida, tinha... A nuvem parava, eles acampavam, a nuvem andava, eles andavam, tinham tudo. Mas muitos não percebiam a presença do Senhor. Nós somos assim também. A nossa anestesia diária, da nossa vida diária, cotidiana, nos faz simplesmente adormecer na presença de Deus. Temos tudo. Temos tudo. E está tão bom. Às vezes a gente vem para a igreja
Não porque eu quero a presença do Senhor, ou porque eu vivo da presença do Senhor. A gente vem para a igreja para cumprir um ritual religioso de pelo menos uma vez na semana eu preciso ir para a igreja. Eu preciso estar na igreja uma vez por semana, pelo menos. E agora eu falo para vocês que pelo menos uma vez por semana, né? Talvez uma vez era uma vez por mês, uma vez por ano. Eu preciso ir lá como se fosse assinar um caderninho de presença para quando o Senhor olhar para o caderninho, opa, o Marcos esteve lá. Agora está tudo certo com ele. O Senhor não quer você aqui uma vez por semana, meu irmão, só. Ele quer ter relacionamento contigo. O Deus que se revelava na coluna de fogo, na coluna de nuvem, era o mesmo que se revelava dentro do tabernáculo. Era o Deus que ficava em cima das tendas. É o Deus que está lá no seu quarto, no meu quarto, quando nós dobramos os joelhos para falar com Ele. É o Deus que está lá ouvindo a nossa oração no dia que nós não conseguimos nem falar. É o mesmo Deus. É o Deus que sabe tudo o que você vai falar antes mesmo de você abrir a sua boca. Mas Ele deixa você falar. E olha que a gente fala. E muitas vezes a gente simplesmente não para assim, Deus, fala comigo. Eu estou até agora aqui, ó Pai, eu já coloquei tanta coisa. Agora fala comigo. Inverta um pouquinho as orações que você faz. Ao invés de você chegar para o Senhor dizendo, Senhor, eu preciso disso, daquilo. Simplesmente se ajoelhe, coloque um louvor e diga, Senhor, fala comigo. Nós temos vivido alguns dias aqui na igreja, em que a igreja está aberta todos os final do dia, início da noite, para nós ter momentos de oração. E tem sido tão bom, e tem dias que a gente vem para cá e não tem o que falar para o Senhor. E Deus fala conosco. Deus conversa conosco. Como um pai atencioso que cuida do seu filho, assim Ele é conosco. Muitas vezes você e eu precisamos parar para ouvi-lo. Nós precisamos parar para ver onde está a nuvem. Aquele povo, se eles tivessem muita pressa, eles iam se torrar na coluna de fogo. Eles iam se queimar porque eles iam passar a nuvem. Não, a Bíblia fala que eles iam atrás, Deus estava dando a direção. Eu e você muitas vezes queremos dar uma direção para a nuvem. Não, a nuvem tem que ir por aqui, a nuvem tem que ir por aqui. Irmão, soberania do Senhor é aquela que você diz assim, Senhor, dirige a minha vida. Entender a soberania do Senhor é dizer, Senhor, dirige a minha vida. Não faça as minhas vontades, Senhor, mas faça as suas. E quando você fala isso, cuidado. Porque as vontades do Senhor é levar você para o deserto para te preparar. O deserto vem sempre acompanhado de preparação. Deus tirou o povo do Egito depois de 430 anos e levou para o deserto para prepará-lo por 40 anos, para depois entrar na terra prometida. E se você olhar, Canaã não era o objetivo final daquelas pessoas. Deus já estava levando aquelas pessoas para a salvação. E muitos se perderam. Mesmo tendo a presença do Senhor ali andando com eles, eles não percebiam e se perderam. Fizeram um bezerro de ouro. Se prostraram diante desse bezerro. Enquanto Deus falava com Moisés, eles não souberam esperar. Por que vai ser diferente comigo e contigo, meu irmão, se nós não soubermos esperar? Por que vai ser diferente? A humanidade anda sempre, de tempos em tempos, cometendo os mesmos erros. De tempos em tempos, se dobrando aos bezerros de ouro. Eu e você fomos chamados por Deus, separados por Deus. Talvez sim, para viver no deserto, para andar no deserto, para caminhar no deserto, para ser forjado no deserto, mas para ver e viver a presença diária do Senhor nas nossas vidas. E o desafio que nós temos nessa noite é de nós olharmos todos os dias o extraordinário de Deus acontecendo na nossa vida. De formas pequenas, mas é o extraordinário. Não se acostume com a presença do Senhor, queira mais.
Senhor, eu sei que o Senhor já veio hoje, o Senhor já falou comigo hoje, Pai, mas tem para onde ir mais? Eu quero ir mais, eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais longe. Vou dizer para vocês que o deserto nunca foi sinal de ausência do Senhor, sempre foi sinal de escola do Senhor. Se vocês olharem para a vida de Jesus, quando Ele prepara o ministério, Ele vai para onde? Para o deserto. 40 dias de jejum. Veja que esse número 40 é até interessante. 40 dias de jejum, 40 anos no deserto. E eu e você, 2 dias no deserto, já estamos dizendo, Deus, não dá mais, não aguento mais. 15 dias no deserto, meu Deus. E se o Senhor quiser segurar você 40 anos no deserto? Se Ele quiser, como que vai ser? Você vai se dobrar os bezerros de ouro na primeira oportunidade, ou você vai dizer, Deus, eu vou, porque eu sei que Tu és a coluna que me guia. De dia a coluna que faz sombra e me mostra a direção, e de noite a coluna que me aquece e me mostra a direção. Ele continua mostrando a direção. Mesmo que você esteja no deserto, Ele já te tirou da escravidão e Ele está apontando para um caminho. Mas sabe o que eu e você precisamos entender? Fixe os olhos naquele que está dando a direção. Porque nós precisamos aprender uma coisa, que tem uma música que a gente canta, inclusive. Aquele que está lá na chegada é o que está caminhando conosco na jornada. Se nós esperarmos para encontrar Deus só quando nós morrer, meu irmão, nós não vamos encontrar Deus. Talvez até sim. Não dá para cravar. Mas aí você viveu 40, 50, 60, 100 anos, 106 anos, essa semana morreu uma nordestina, 106 anos, viveu para encontrar Cristo só quando morrer. Sendo que Cristo está aqui, Deus está aqui, dizendo, ei, todos os dias você já pode viver comigo. Não queira viver comigo só no céu, a eternidade já começou. E nós não entendemos isso, nós achamos que nós vamos morrer para depois entrar na eternidade. A eternidade já começou para aqueles que entregaram a vida para Cristo. Quando Cristo foi alçado aos céus, Atos 1, versículo 10. Diz que os discípulos ficaram olhando para cima e ficaram olhando para cima. E naquilo apareceu 2 anjos e chamou a atenção deles, dizendo, vocês vão ficar só olhando para cima? O mesmo que subiu é o mesmo que vai voltar. Sabe o que eu aprendo com isso? É que muitas vezes nós estamos olhando só para cima. E muitas coisas estão acontecendo ao nosso derredor, para nós viver, para nós pregar, para nós mostrar a presença do Senhor, para nós plantar a boa semente, e nós continuamos olhando só para cima. Hoje é tempo, meu irmão, de eu e você reconhecer o extraordinário do Senhor. Agora, aqui. O extraordinário do Senhor quando você respira. A vida que você tem. Que você nem sabe quanto tempo você vai durar. Você nem sabe. É certo sim fazer planos, é certo planejar, é certo ter um roteiro para a sua vida, sim. É certo olhar para a eternidade? É certo. Mas a vida é feita de equilíbrio. Se nós olharmos só para o futuro, nós não viveremos o presente. E se nós olharmos só para o passado, nós não estamos no presente. E para finalizar, eu quero convidar vocês a se colocar de pé. Às vezes nós esperamos o extraordinário de Deus em milagres, grandes milagres ou milagres externos. O extraordinário de Deus com aquele povo é o mesmo extraordinário de Deus que nós podemos viver. Um Deus que permanece presente. É a promessa dele, eu estarei com você, convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu, Ele está aqui, Ele está conosco. O Deus que guiava aquele povo é o Deus que continua guiando as nossas vidas. Desde que nós possamos abrir os nossos olhos para enxergar a direção a qual Ele aponta. O Deus não abandonou aquele povo mesmo quando eles murmuravam,
Mesmo quando eles reclamavam, a Bíblia fala que a coluna permaneceu por 40 anos. A coluna de nuvem 40 anos e a coluna de fogo por 40 anos. Ela só cessou no primeiro dia que eles pisaram na terra prometida. Ou seja, o tempo que durar o deserto na sua vida, não se preocupe, porque Ele está contigo. Se for 10, 15, 20, 30, 40 anos, a coluna de fogo vai estar lá para te guiar à noite. Você não vai tropeçar, você não vai pisar no buraco, porque é Ele que está te guiando. E de dia Ele vai te proteger do sol, da aridade da terra. É Ele, é Ele. O Senhor não se retirou diante do povo, nem a coluna de nuvem, nem a coluna de fogo. Isso é a graça. Israel falhou, nós falhamos muitas vezes. Mas a presença continuava lá. Porque isso é a graça. O favor imerecido. A fidelidade de Deus é maior que a nossa instabilidade. E glória a Deus por isso, porque se nós encontrássemos a presença de Deus só na nossa perfeição, misericórdia, meu irmão. Misericórdia. Caímos todos os dias, levantamos todos os dias, tropeçamos todos os dias. Quando a gente menos percebe, a gente está tropeçando com as nossas palavras, com os nossos olhos. Mas a presença do Senhor não saiu diante daquele povo e ela não sai de nós. Porque mesmo assim Ele sabe as nossas limitações. E Ele perdoa, corrige como um filho. Como um pai que chama o filho, diz: vem cá, meu filho. Eu estou contigo, eu vi que você caiu, eu vi, mas eu quero estar contigo. Levanta e vamos andar. Feche seus olhos, irmãos. Eu não sei, mas talvez você está atravessando algum deserto na sua vida. Talvez você veio para Cristo achando que a sua vida ia ficar mais fácil e não tem sido assim. Talvez você aceitou Jesus e aí sim que o deserto apareceu na sua vida. Às vezes tudo que você e eu conseguimos enxergar é o calor do deserto, é o cansaço do deserto, é a demora de chegar aonde saímos para ir, é a incerteza. Mas hoje Deus manda te dizer: desfrute o caminho. Não olhe só para o destino final, não olhe só para a eternidade, porque a eternidade já começou a ser construída dentro de você. E o tempo é Deus quem determina. A nuvem ainda está sobre você. O fogo ainda está sobre você. E pela graça do Senhor, eu ouso dizer, está dentro de você. O Deus extraordinário, Ele continua nos guiando. O Deus do extraordinário, Ele continua nos sustentando. O Deus do extraordinário, Ele continua nos protegendo. O Deus do extraordinário continua formando o nosso caráter, moldando as nossas vidas, revelando a sua glória no meio do processo. Esse é o Deus do extraordinário. Não perca a reverência. Não normalize a presença. Não transforme o sobrenatural, o extraordinário, em rotina na sua vida. Porque quando Deus está à frente, até o deserto se torna o caminho da revelação. É no deserto que Ele se revelava ao povo todos os dias. É no deserto que Deus vai continuar se revelando a mim e a você. Não tenha medo do deserto. Não tenha medo das lutas. Porque o Deus que te tirou da escravidão e te levou para o deserto, Ele está formando em você um caráter cristão, pronto para suportar e para viver algo maior. E quando eu falo algo maior, não estou falando de prosperidade, meu irmão.
financeira, eu estou falando nada de material, eu estou falando algo maior na presença do Senhor. Algo maior você está para viver, mas para isso é necessário você entender que o deserto é a escola que Deus usa. Ele não economizou o deserto nem para Jesus. 40 dias no deserto, sendo tentado. E quando ele saiu do deserto, ele começou a viver o maior ministério que eu e você já podemos presenciar nessa terra. Fazendo milagres. E o maior deles, morrendo numa cruz para que eu e você pudéssemos ter vida. Viva o extraordinário do Senhor hoje, agora. Não fique olhando apenas para o ponto futuro, mas comece a viver e enxergar o extraordinário do Senhor, porque a presença do Senhor está aqui. Desfrute o caminho.